Vamos então passar para o último atrativo do nosso programa, que é o espaço Maca à quarta-feira, geralmente com Reginaldo Silva, membro da ERCA e em representação do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Hoje a Maca é a visita do Presidente da República às TVs Girassol e Zimbo e a Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. As visitas aconteceram no dia 4 de julho, portanto na quinta-feira. E além dos órgãos televisivos, o chefe de Estado, claro, puxando a brasa, a nossa sardinha, esteve também aqui na Rádio Eclésia, onde constatou as condições em que trabalham os seus profissionais. Reginaldo Silva, muito obrigado, seja bem-vindo. E hoje é a Maca. Bom dia, Zé de Belém, bom dia, ouvintes da emissora católica e muito particularmente aqueles que a esta hora ou neste momento nos têm na sua sintonia. Bom, efetivamente a Maca é em torno desta visita, não é sobre a visita no conjunto, mas é em torno dela, tendo eu, a propósito da visita, escolhido o tópico que me parece ter mais impacto, ou teve mais impacto, ou poderá vir a ter mais impacto na própria qualidade do trabalho dos jornalistas, não é? Acho que o Presidente João Lourenço estava sentado exatamente aqui onde eu estou, não sei se foi, era deste lado. Eu há bocado estava sentado ali, devia ter ido para ali. Ele estava sentado e o Sassembel fez-lhe uma pergunta muito pertinente, que é uma que nós já temos estado de vez em quando, não com a frequência se calhar que devia desejar, mas tem a ver com a discriminação no tratamento que o Palácio Presidencial dispensa aos jornalistas no sentido da sua acreditação ou não. E o Sassembela queixou-se claramente, diretamente, né? Isto é que foi um direto em direto, não é? Ao próprio, não é? Não foi por vias e portas e travessas, foi diretamente ao responsável máximo deste país de que a emissora católica não está autorizada a fazer cobertura da atividade presidencial. Evidentemente que aqui há um contrassenso total. O Presidente João Lourenço escolhe a emissora católica para visitar no quadro da sua jornada de trabalho da última quinta-feira, e a primeira reclamação que ele recebe da emissora católica é que os jornalistas da emissora católica não estão autorizados, ou não têm autorização, ou não estão acreditados, eu não sei muito bem qual é a expressão que eu vou usar aqui, para entrarem no Palácio Presidencial, não é? Isto é, de facto, para quem não acompanha, para nós não é uma surpresa, né? Para a maior parte dos jornalistas também não é, se calhar. Mas para o público em geral, fazer uma pergunta com esta reclamação, efetivamente, o próprio Presidente, eu vi pelas imagens que o Presidente estava um bocado, não estava muito confortável, né? E perguntou, mas eu já não me lembro como é que ele foi, mas... Ele respondeu, ele perguntou-se, não está lá a Eclésia, mas há lá outros órgãos privados. Pois, eu já não me lembro muito bem qual foi a resposta dele, mas o Sassembela disse que a Eclésia não estava autorizada. Isso, de facto, coloca um problema que se arrasta, não é? Há muito tempo, não é? Tem a ver com a transparência do processo de acreditação dos jornalistas junto do Palácio Presidencial, que é, de facto, o centro da atividade oficial deste país, ou o principal centro, se quisermos. Quando os jornalistas não pode ir a uma conferência de imprensa, não pode acompanhar uma visita, não é informado sobre a atividade do Presidente, num país em que o Presidente é quase tudo, não é? É o Presidente da República, é o chefe de Estado, é o chefe do governo, portanto, é o titular do poder executivo, é o homem que controla a administração toda. Quer dizer, quando o jornalista não pode fazer uma pergunta ao Presidente, porque felizmente o Presidente nos últimos tempos tem-se predisposto a fazer as chamadas que eu chamo-lhe a flash interview, não é? Aquelas coisas que acontecem no desporto, entrevistas rápidas, conferências de imprensa de circunstância, 2 ou 3 perguntas para os jornalistas colocarem as suas dúvidas ou tirarem as suas... exatamente, tirarem as suas dúvidas sobre a atividade. Quando um jornalista não pode fazer isso por limitação administrativa ou político-administrativa, é o que estamos para saber. De facto, temos aqui um problema, não é? E um problema que tem a ver com a transparência. É evidente, e estamos todos de acordo, que os centros nevrálgicos do poder têm regras, têm motivos de segurança, os serviços secretos ou a segurança é muito apertada nesses locais, né? E o acesso aos jornalistas também não é um acesso
fácil, né? Eu lembro-me que nos tempos em que eu era correspondente aqui da BBC, uma vez tive um problema no Palácio Presidencial. Alguém me disse lá do tempo do presidente Eduardo dos Santos, acho que era nos anos 90, alguém me disse lá de dentro do, acho que era um chefe da segurança do presidente Eduardo dos Santos, que eu não podia entrar. Foi numa altura em que teve que ficar o presidente Kabila. Olha, eu nunca mais pus lá os pés no Palácio Presidencial por causa deste senhor que me disse que eu não podia lá entrar. Fez um sinal aos guardas de longe, eu estava a tentar entrar com o carro. Ele disse, esse não pode entrar. Eu disse, mas qual é que eu fiz? Era o assessor, na altura, do assessor do presidente? Não, era o chefe, era um dos chefes da segurança mesmo. Não tinha nada a ver com a assessoria de imprensa. Sabe, sobretudo na nossa presidência angolana, quem manda é a segurança, não é? Há os assessores para isto e para aquilo, mas de facto ali um homem forte, que aquele homem controla aquela segurança mais próxima, né? Os guardas, a guarda presidencial, aquela coisa toda. E eu fiquei, bom, eu aqui não sou bem-vindo. Eu também não gostava muito de ir ao palácio, né? O senhor não sabe o favor que me fez também de me impedir a minha entrada no Palácio Presidencial de forma direta. Foi outro direto. Bom, mas vamos ao que interessa. Há aqui um problema de transparência, né? Todas as presidências têm regras de segurança. Ainda agora vi para aqui, estava a ler o problema, uma cena relacionada com o que ficou das cenas mais famosas dessas, foi aquela discussão entre o Donald Trump e o jornalista da CNN, o Jim Acosta, quando foi posto no olho da rua, porque ele não queria dar o microfone, e a senhora queria o microfone, que ele queria fazer mais uma pergunta, e o Donald Trump é famoso, e parece que ele vem aí outra vez, é famoso a destratar os jornalistas mais na hora, né? E com nomes feios por vezes, né? Jim Acosta, na sequência desta altercação, nesse dia, nessa conferência de imprensa, perdeu a acreditação. Perdeu a acreditação porque disseram que ele, por ter feito aquilo, por não ter dado o microfone à senhora do protocolo, não podia entrar mais na Casa Branca, não é? E, entretanto, reforçaram-se mais um conjunto de medidas de acesso à Casa Branca. O que é facto é que há regras. Bem, o importante, deixemos a Casa Branca, a Casa Azul, a Casa Rosada, ficamos com a nossa casa, não é? Que também é rosa, não é? Que também é rosa, né? Pelos vistos. É um palácio presidencial. Nunca soubemos da existência destas regras. Tem que haver transparência. O jornalista, por questões de segurança, é submetido a uma triagem da presidência, né? Ou da segurança da presidência. Tem de ser submetido, saber quem ele é, mas tem que ter uma acreditação, né? E este processo, que é um processo que está adiado, ou se é cumprido, não sei como é que é cumprido, mas pelos vistos a emissora católica de Angola, que é só a emissora mais antiga deste país, né, que vai fazer agora 70 anos, não é? Os seus jornalistas não são convocados, não têm acesso, não estão acreditados, e tudo isto complica a vida dos jornalistas, que é o jornalista, sobretudo repórteres, que não quer estar numa visita presidencial. Eu já fiz várias visitas presidenciais nos meus bons tempos, né? Eu também já fui repórter presidencial no tempo em que eu era da Rádio Nacional e acompanhei o presidente Eduardo dos Santos para muitas visitas, seja aqui, seja no exterior, e portanto conheço bem esta dinâmica do jornalismo na relação que tem com a personalidade, o centro do poder de um país. Portanto, qual é o jornalista que não quer estar lá, que não quer viajar? Toda a gente quer dar a sua voltinha com o presidente para meter até no seu currículo que já viajou com o presidente, não é? Relativamente a esta matéria, há, portanto, 3 jornalistas aqui há uns anos foram chamados, da Eclésia foram chamados para o referido credenciamento, pensando que daí, obviamente, teria acabado, digamos assim, o apartheid, esta travessia no deserto, mas até hoje, desde aquele credenciamento, que já lá vão muitos anos, de facto, não fomos chamados para as devidas coberturas. Pois, aqui fica essa nota informativa também, que é da maior interesse, né? Porque tem que haver transparência. Há regras, sim senhora, ninguém põe em causa regras, as razões de segurança são fundamentais em áreas com esta importância política, estratégica, como é a presidência da República, mas elas têm que ser conhecidas, né? Em nome da própria relação saudável dos poderes públicos e políticos com a comunicação social e com a própria liberdade de imprensa, porque é por aí que começa o condicionamento também, não é? Se o jornalista não pode, numa inauguração de um hospital, o presidente faz muito, né? Colocar uma questão mais incómoda, que o presidente se calhar não vai gostar de tê-la ali, né? Ele prefere aquelas perguntas das aulas magnas e aquelas coisas todas, não é? Fica tudo bem, né? Mas há sempre alguém no jornalismo que diz,
ó Sr. Presidente, isto aqui parece-me que não bate muito bem, a bota com a perdigota. Portanto, é importante isso. E, portanto, o que está aqui em causa, antes de mais, há o caso da Católica, da Eclésia, que está identificado, mas há, sobretudo, a relação que a instituição Presidência da República tem que estabelecer, por força do próprio tratamento igual, com a comunicação social, seja ela pública, seja ela privada. E, portanto, os processos de acreditação não são simples, é bom que se diga, ainda estive a ver também nesta consulta rápida que fiz. Nós temos agora uma correspondente da televisão pública de Angola nos Estados Unidos. Eu li um pouco sobre o seu processo de acreditação para ela ter acesso à Casa Branca e aquilo não foi fácil, não é? Ela teve que dar toda a informação, os serviços foram lá saber se ela era mesmo jornalista, se não era uma agente disfarçada de jornalista, o que é que ela tinha feito, quer dizer, tudo isto porque cria uma relação de muita proximidade, não é? Entre as pessoas e o Presidente, e é uma relação diária, né? E a acreditação depois pode ser renovada, revogada, inclusivamente, não é? Porque esses processos não são vitalícios, né? Eu tenho uma acreditação, agora posso ir, não é? Quantas vezes quiser e bem me apetecer, ou posso nem ir, não é? Mas no caso do Presidente da República, João Lourenço, né? O facto de ter visitado a Eclésia é um sinal de que é um órgão de comunicação social muito importante no país. Por que não acreditaria jornalistas da Eclésia para as coberturas das atividades presidenciais? Eu não acredito que esta má vontade, parece-me que existe uma má vontade no tratamento com a imprensa privada. Isto parece-me óbvio para mim, não é? É a minha apreciação, é a minha opinião, sou o único responsável por ela. Parece que existe uma má vontade, mas não é de agora. No tempo do presidente Eduardo Santos também havia, não é? Também havia estas brigazinhas, o do Folha não entra, o do Página que entra, quer dizer, tudo isto faz parte um pouco da nossa dieta da relação poder-mídia pública, poder-mídia privado, tudo isto faz parte. Eu não acredito, sinceramente, que o Presidente João Lourenço tenha dado alguma orientação, todos menos a Eclésia, ou todos menos o Folha 8, ou todos menos o Reginaldo, não acredito nisso. Isso é gestão corrente, né? O Presidente da República tem um assessor, ou tem um diretor, ou tem por acaso é jornalista, não é? Conhece bem a área, sabe quem são as pessoas, né? Mas antes de saber quem são as pessoas, tem que saber quem são os órgãos, né? Porque nós não podemos acreditar todos, né? Hoje então temos este jornalismo online, não podemos aparecer e cada um aparecer, eu sou jornalista do blog tal, ou do site tal, ou do portal tal, ou tenho uma página, não, quer dizer, há de facto critérios, não é? Mas esses critérios têm que ser estabelecidos, não é? E a Presidência da República é soberana no sentido de definir quais são os critérios, mas os critérios têm que ter o mínimo de justiça, não é? No tratamento dos órgãos, e o princípio da justiça nesse tratamento é a igualdade. Não a igualdade total no sentido de que todos são jornalistas, todos podem entrar por aqui, mas o princípio de que nós temos uma relação aberta com os jornalistas, só que por razões de segurança ligadas à atividade do Presidente, os serviços competentes da área exigem uma triagem até que ele seja aprovado. Eu não sei muito bem qual seria, se o passo seria dado à emissora, seria dado aos jornalistas em particular, porque são processos muito específicos, né? Porque no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, eles veem jornalista por jornalista, né? O jornalista pede acreditação, né? E eles dão-lhe um passe ou um coisa de 6 meses ou de um ano, né? Depois tem um passo com vários níveis, é o chamado hard pass. O hard pass é aquele que dá direito a ir a muitos locais onde o passo simples não dá. Portanto, tudo isto está definido, né? Mas na América, cada presidente vem e se calhar muda. O Donald Trump, especializado em agredir jornalistas, não é? Verbalmente, ainda não passamos para a parte física, mas se calhar um dia desses lá chegaremos, porque com o Sr. Donald Trump tudo é possível, não é? Portanto, é por aí, Zé de Belém. É uma coisa que existe, é um problema que existe. Felizmente, tivemos o Presidente há uma semana, exatamente aqui neste estúdio, onde nós estamos a falar, a ser
digamos, a ser questionado sobre este tipo de relação, com base numa pergunta do nosso colega, o Sassembel. Ele disse que ia haver, acho que foi a resposta, mais uma vez, uma resposta vaga. O presidente, desta vez aqui na Eclésia, deu algumas respostas vagas, né? Vou ver, não posso prometer nada, aquelas coisas, pronto. Cada um responde da forma como melhor entender. O importante é responder, né? Estamos já na ponta final, Reginaldo, mas é importante dizer que, por exemplo, na visita que efetua o BIE, os nossos colegas foram notificados no sentido de proceder à devida cobertura. Não é a primeira vez que acontece. Em outras províncias em que o chefe de Estado vai, tem também, não sempre. Penso que depende também muito da vontade de quem lá estiver, mas desta vez os nossos colegas do BIE foram notificados. Sim, mas isto, Zé, bem, são coisas pontuais. Nós temos que ter um processo de acreditação. O presidente tem muita atividade, acreditação junto do Palácio. Por exemplo, ele, quando se afasta do Palácio, já não está no Palácio, já está numa província. Quer dizer, há o processo de acreditação. Esse processo de acreditação em que os jornalistas adquirem o direito ou a capacidade, ou chamem-lhe o que quiserem, de serem... E quando, a partir do momento em que são acreditados, normalmente a Presidência da República faz circular, porque ninguém vai adivinhar que amanhã o Presidente vai inaugurar, ou vai fazer uma jornada de campo, ou vai receber, ou vem aí o Ramos Horta que vai fazer uma visita, né? E vai receber uma aula magna, no caso concreto, não é? Dito pelo próprio Ramos Horta, não é? Não foi o jornalista, houve aí um lapso da minha parte, não é? Eu depois ouvi, e de facto o Ramos Horta, no sentido figurado, né? Digamos que aquela cena da aula magna é um elogio diplomático que se faz à pessoa, e entre presidentes há muito esses miminhos. A linguagem diplomática é muito afetuosa, às vezes, nada de ferir terceiros, nem quarto, por mais que ele não tenha gostado da aula, se calhar, mas é bom elogiar sempre. Mas isso faz parte digamos, desse tipo de relação política ou diplomática. E, portanto, em conclusão, Zé de Belém, que esta visita do presidente João Lourenço aqui à Eclésia, que vai dar pano para outras mangas, não é só essa questão, há outras questões que foram aqui levantadas, o apoio, os incentivos aos privados, tudo isto, não é? Felizmente foram questões que foram colocadas ao próprio presidente João Lourenço, e ele certamente é um homem. Bom, as pessoas não se lembram, mas o presidente João Lourenço já foi porta-voz do MPLA, já foi secretário para a informação, antes de ser secretário-geral do MPLA, não é? E, portanto, é um homem que eu entrevistei várias vezes o presidente João Lourenço na altura em que ele era secretário-geral do MPLA, nos anos 90, não é? Portanto, é um homem que está perfeitamente, sobretudo no seu histórico, ou na sua relação com a comunicação social, no início dos anos 90, quando ele era secretário para a informação. É um homem que tem sensibilidade e entrou um pouco para a nossa história da comunicação social por causa daquela vontade política que ele também deu ou manifestou no sentido de permitir a expansão do sinal da emissora católica de Angola. Não é um grande favor, eles não consideram isso favor, mas comprova exatamente uma coisa que nós todos sempre dissemos: se houver vontade política neste país, há muitas situações que apenas não se resolvem porque no meio, digamos, do processo, alguém que diz estes não, e vamos criar dificuldades até ver se descansamos e eles desistem. O presidente João Lourenço, de facto, marcou isso e disse: vai-se resolver esse problema, e resolveu-se, não é? Ok. Reginaldo, muito obrigado pela presença. Até a próxima semana com mais uma maca. Mais uma maca, não sei bem qual será. Ainda não se sabe qual será.